Olá, eu sou Gilberto Andrade, advogado, e esse é o canal Entenda Seus Direitos. Nós vamos dar continuidade a essa série de vídeos que tratam sobre os direitos em relação às consultoras. O nosso tema de hoje é Entenda Seus Direitos quando você quer desistir da compra de um apartamento adquirido de uma consultora. Caso você tenha alguma crítica, dúvida ou sugestão, inclusive para outros temas, entre em contato pelo e-mail gilberto@gilbertoandrade.adv.br ou acesse o nosso site www.gilbertoandrade.adv.br. Bom, pode acontecer de você se deparar com alguma situação que lhe coloque na ideia de possível desistência do contrato que você firmou com a consultora. Em geral, nós temos verificados aqui no nosso escritório casos que por exemplo, a pessoa fez a aquisição do apartamento e por conta dessa crise, ela verifica que no próprio empreendimento dela, ela agora encontra imóveis de valor muito mais barato vendidos pela própria consultora. Então ele olha e fala, poxa, talvez eu desista, vale a pena desistir, comprar outro apartamento. Ou aquele empreendimento que você tinha em vista inicialmente e não adquiriu porque era muito caro e preferiu um outro de valor menor e agora é aquele que te parece mais interessante, também por conta da crise. Então você fala assim, olha, eu estou pensando em desistir porque eu vou adquirir aquele que eu queria mesmo. Tá? E outros casos, por exemplo, dificuldade de financiamento. Antes da crise, os bancos estavam fazendo financiamentos com certa facilidade, você conseguia com uma facilidade razoável um financiamento. Já atualmente, os bancos estão sendo mais rígidos e não é todas as pessoas que estão conseguindo um financiamento. Isso também causa dificuldades e muitas vezes o interesse na desistência porque a pessoa percebe que ela não terá condições de arcar sem o financiamento, com a parte do valor que ele deve para a construtora. E um caso um pouco mais radical, nós temos poucos casos assim, mas acontece também, é quando a pessoa perdeu o emprego, ou houve uma diminuição de renda dentro da família que afetou a situação de forma que ele não vê mais aquele empreendimento ou aquele investimento como um bom negócio, que ele pode deixar a família numa situação muito difícil. A própria ideia de investidor, algumas pessoas adquiriram imaginando que os valores, até por conta do histórico passado, que os imóveis iam subir, e de repente começa a ver o valor cair muito e começa a se questionar se vale a pena ou não manter esse contrato. E aí surge a primeira pergunta, né? A pergunta inicial do nosso tema aqui. Eu posso desistir desta compra? Já lhe respondo de antemão, sim, você pode. Você pode desistir, principalmente se você não passou essas fases que nós falamos inicialmente. Então você não pegou o imóvel ainda. Nesse caso é até mais fácil. Tá? Quando você pega também dá, mas é muito mais fácil quando você ainda não tomou a posse do imóvel. Você não entrou na posse do imóvel e eu quero desistir. Pode desistir? Pode. Existe um detalhe. Você pode, porém, a consultora teria direito a reter parte do valor pago. Não do valor do imóvel, tá? Mas do valor pago. Qual seria o percentual dessa retenção? O percentual dessa retenção vai depender do caso concreto. O STJ ele já tem decidido, tem falado que percentuais acima de 20% ele não costuma acatar. Mas isso vai depender muito do caso concreto. É evidente que se você fez uma aquisição de imóvel, pagou um valor muito pequeno inicial, de acordo com o fluxo que você fez com a construtora, os valores são muito pequenos, muito inicial, representam pouco, e você depois desistiu, talvez esse valor, vamos dizer, deu R$1.000, talvez ele seja justificável, que a construtora retenha um percentual muito maior do que 20% dele, inclusive para que dê razão para os gastos, ou pelo valor, né, ou gastos que a consultora acabou tendo com aquele negócio, com a confecção de contrato, o pessoal ficou parado, o imóvel ficou com você um tempo sem poder negociar, por mais que você não tenha tido a posse, eles não puderam negociar aquela unidade, alguns gastos. Então, agora, obviamente, que se você pagou um percentual maior, imaginou que você pagou R$200 mil logo de início no contrato. Então, 20% seria R$40 mil. Não parece adequado
que a construtora fique com um valor de 40 mil reais se você desistiu do contrato rapidamente, em 2, 3 meses. Então seria justo que esse percentual fosse menor. Tá? Mas você parte de uma ideia de que mais de 20%, em regra, não é o adequado, não é o que o Poder Judiciário tem aceitado. Importante a gente fazer uma distinção aqui em relação ao nosso vídeo anterior, que tratou de corretagem, SAT e da taxa de interveniência, especificamente em relação à corretagem e à SAT. Tá? A corretagem e a SAT, como vocês viram no vídeo anterior, se você tiver alguma dúvida, acesse ele no nosso canal para que você entenda melhor a situação, você vai pedir a restituição dela integral. Então imagine que você fez, no pagamentos iniciais, você pagou 30 mil reais, tá? Para questão de a gente ter uma visualização melhor. 30 mil reais. 10 mil reais você pagou de corretagem. 10 mil reais você pagou no sinalzinho ali que você pagou para o apartamento e você pagou mais 10 parcelas de R$1.000. Então você pagou 30 mil reais e você pediu a desistência aqui. Na verdade, você teria que pedir numa ação separada 10 mil, ou pode até ser numa ação em conjunto, mas talvez separado seria melhor, esses 10 mil reais de corretagem. Esse é o valor que você vai pedir integral, conforme nós falamos no vídeo anterior. E esses 20 mil reais que você pagou para o apartamento, esse sim é o valor que a construtora vai discutir se ela pode ou não reter, qual seria, pode não, ela vai poder, mas qual o percentual. Existem alguns casos em que a construtora não pode reter nada, mas isso nós vamos falar num vídeo posterior, tá? Que é um caso mais específico, que é quando a construtora está atrasada. É quando ela atrasa a entrega da obra, tá? Por conta do inadimplemento por parte da construtora. Mas nós estamos partindo aqui do pressuposto que a obra está ok e que ela está correndo dentro da normalidade, que ela está para entregar. Ou ainda você desistiu antes do prazo de entrega. Então, por conta disso, você teria que reter. Importante, se você percebe que a construtora possivelmente vai atrasar a obra, mas isso tem que ter um nível de certeza um pouco melhor. Olha, ela vai atrasar a obra, inclusive com aquela questão do prazo de tolerância. Ela não vai conseguir atingir o prazo de tolerância. Talvez valha a pena você aguardar para pedir a desistência posteriormente, porque daí a construtora não terá direito a reter nada. Tá? E aí nesse ponto você traz o seu valor totalmente, integralmente o valor que você pagou. Agora, se você tem dúvida, talvez a construtora consiga atingir, talvez não seja a melhor estratégia você fazer isso. Por quê? Porque quanto mais valor você está pagando lá, a construtora vai ter um direito a ficar com uma parte daquele valor. Então você está pagando parcela de R$1.000, imagine que são 20%, então você está perdendo R$200 todo mês. Então não é... Imagine para as prestações maiores, para aqueles clientes que pagam prestações de 5 mil, ele estaria perdendo R$1.000 por mês. Então talvez não é uma estratégia muito boa. Se você tiver nessa situação, procure um profissional, um advogado, que ele vai saber avaliar, ele vai avaliar contigo qual que é a melhor forma de você agir e qual a melhor estratégia para você se movimentar. Bom, ok, você verificou e decidiu, olha, então já sei que tem isso, eu sei que tem esse percentual e eu quero pedir a desistência do meu contrato. Como é que eu vou fazer? Você vai entrar em contato com a consultora e vai falar, olha, eu quero fazer o distrato. É o termo que inclusive é o jargão comum. Falar, eu fiz o distrato do contrato. Né? Bom, você vai entrar em contato com a consultora. Importante, faça esse pedido do distrato por escrito. Por quê? Porque nós estamos verificando que muitas consultoras, por conta da crise, do grande número de distratos, de desistências das compras, desses imóveis, elas têm muitas vezes deixado o cliente lá. O cliente faz o pedido e fala, pois não, nós vamos entrar em contato contigo em poucos dias, daqui um mês. Algumas consultoras falaram, em 120 dias entraremos em contato para avaliar essa situação. E ela simplesmente não responde para você. E se você não tem uma prova que você fez o pedido de extrato, muitas vezes você para de pagar e você já está inadimplente. Sendo que se você tivesse feito contato com a consultora informando a questão do seu distrato, a situação é um pouco diferenciada. Por isso, se você vai tomar essa providência, por mais que você esteja seguindo essas explicações aqui, procure um profissional que ele vai te auxiliar e você vai fazer o caminho melhor possível. Agora, ok, você mandou a cartinha ou conversou com a consultora e ela falou, não, ok, está aqui o valor, nós fazemos contigo tal, só que você percebe o seguinte,
eles vão lá e vão te apresentar, e não é incomum, os valores que você pagou. Claro que eles não consideram o valor da corretagem, porque esse valor eles não querem te restituir nada, a corretagem no entender deles tem que ficar totalmente lá, tá? E aí eles vão te oferecer, por exemplo, casos concretos que nós tivemos nossos clientes aqui, de eles reterem 80% do valor pago. Poxa, mas peraí, eu paguei 100 mil reais, eles querem me devolver 20 mil reais. 100 mil reais sem considerar a corretagem. Bom, infelizmente, você não tem outra... O que eu tenho aconselhado aos clientes? Aceite a negociação. Deixe isso bem formalizado, por escrito. De preferência que eles apresentem uma planilha de cálculo, mostrando todos os pagamentos, atualizações e o percentual que eles retiveram, da retenção deles. Feito com essa situação, você tem que como provar efetivamente qual foi o valor da retenção. E posteriormente você ingressa com a ação judicial. Tá? Porque senão você vai ter que entrar com a ação para pedir o distrato e pedir o valor integral, ou seja, se você não recebe nada, pelo menos recebe alguma coisa. Existem alguns clientes, nós temos a situação, como a consultora, ela obviamente que ela não vai te responder pela negativa, mas ela simplesmente não te responde nada. Você pede a desistência e ela não fala nada. E aí nós temos que nos manifestarmos, entrarmos com ações pedindo que o juiz declare essa desistência do contrato, a rescisão do contrato, né? E aí sim ele determinar o percentual dessa retenção, se for o caso. Como disse, tem alguns casos em que isso não deve ser aplicado. Tá? Bom, eu acho que essas instituições... Deixa eu ver se temos alguma informação mais aqui adicional. Bom, é isso mesmo. A única observação é, se você tem um caso concreto, efetivo para essa questão, não deixe de procurar um profissional que ele vai saber avaliar e encaixar para você todos esses detalhes e mais algumas coisas que a prática acaba requerindo. Tá? Bom, no nosso próximo vídeo, ainda dentro dessa série dos seus direitos em relação às consultoras, nós vamos falar do seu direito quando a consultora não cumpre o prazo para a entrega da obra. Aquela situação que você fez a aquisição, está cumprindo o seu lado direitinho, comprando tudo certinho, pagando todas as prestações, está chegando a data do pagamento e você sabe que não vão cumprir, ou chegou a data do pagamento e deles te entregar o apartamento e você simplesmente não tem a obra pronta. Como agir, como que se deve se proceder. Isso você verá no nosso próximo vídeo, não deixe de acessá-lo. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo.